Olá pessoal, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, que é a quinta live de aquecimento para a semana do investidor iniciante. O meu nome é Maicon Lima e nesse evento, que serão um total de 10 lives, 5 nessa semana e 5 na semana que vem, as lives não ficam disponíveis de forma pública, então é importante que você participe. E nessas lives eu defini 5 oportunidades e 5 dúvidas frequentes que pessoas comuns encontram antes de conquistar a liberdade financeira. Liberdade financeira, o que significa, Maicon Lima? Liberdade financeira significa realizar seus sonhos. Seja o sonho de comprar uma casa nova, de comprar um carro novo, seja o sonho de repente você fazer uma viagem, um passeio diferente com a sua família, seja o sonho de você se aposentar mais cedo. E nessa live nós vamos falar bastante sobre esse tema de aposentadoria. E essa liberdade financeira, esses sonhos que eu quero que vocês conquistem, eles são com os valores os valores que você deposita nos investimentos e também com as rentabilidades. Então é uma soma dos aportes, isso é, os valores que vocês depositam, e também das rentabilidades desses investimentos. E esses investimentos que eu falo nessa série de lives, eles podem ser como sugestão, isso não é uma indicação de investimento, mas a forma que eu ensino é que eles podem ser em até 50% na renda variável. Renda variável significa que pode ser, por exemplo, na Bolsa de Valores brasileira ou na Bolsa de Valores americana, quem sabe, e de 50% até 100%, quer dizer, até a sua totalidade na renda fixa. A exemplo do Tesouro Direto, que nós vamos falar hoje aqui na live. E eu preparei essas 10 lives, gente, porque eu acredito que quanto mais oportunidades vocês conhecerem e quanto mais dúvidas vocês sanarem, mais preparados e mais aquecidos vocês vão estar para o evento que é a Semana do Investidor Iniciante. Esse evento vai acontecer do dia 25 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Vai ser um evento online para você assistir de qualquer lugar que tenha acesso à internet e vai ser gratuito. Nesse evento eu vou dar 4 aulas e essas 4 aulas vão ensinar as pessoas a investirem e terem rentabilidade superior aos investimentos dos grandes bancos, aprendendo a fazer algo que a gente chama de controle de risco. Então vamos ensinar um pouquinho, de uma forma bastante didática, como que você aprende o controle de risco, como que você aprende a ter essa rentabilidade acima dos grandes bancos nessas 4 aulas, e terá mais materiais complementares, certificado e também um plano para você investir nesse ano de 2021. Para participar desse evento, basta que você se cadastre no link que está na descrição do YouTube e do Facebook. E também está na bio do Instagram. Gente, e durante a semana do investidor iniciante, também serão abertas as vagas para a 3ª turma do método Começar a Investir. Então fique atento quando as vagas abrirem para você não perder a sua vaga nessa próxima turma. E nessa live de hoje nós vamos falar aqui sobre uma oportunidade. E o tema da live é Previdência Privada ou Tesouro Direto. Qual que é o melhor investimento para a sua aposentadoria? Gente, eu separei aqui 3 casos reais. Vamos ver se vai dar tempo de contar os 3 aqui. Mas o primeiro caso é o seguinte. É uma história de uma pessoa que ela é aposentada pelo INSS. Ela é uma senhora, ela é uma idosa, ela tem 91 anos de idade. 91 anos de idade. E aconteceu com ela o seguinte. A aposentadoria dela foi cancelada pelo INSS porque ela foi dada como falecida, foi dada como morta pelo INSS. Olha só, gente, que coisa incrível, né? Eu queria falar absurda, na verdade, eu deveria falar absurda.
Por que ela foi dada como falecida, Michael? Por que ela foi dada como morta? Porque uma outra pessoa que faleceu, que tem o mesmo nome dela, na verdade a pessoa que faleceu de verdade, ela continua recebendo os valores na conta. E foi dado baixa no benefício da pessoa que está viva. Gente, pasmem, é uma senhora de 91 anos de idade. E aí tá, para resolver esse problema, né? A família marcou uma consulta com o médico emitiu um atestado falando que essa senhora está viva. Eu nunca tinha visto um atestado, né? Até vi o atestado desse caso, e nesse atestado fala, olha, a senhora, não vou expor o nome dela aqui, a senhora fulana de tal está viva. E a família foi com esse atestado lá no INSS e falou, gente, a minha sogra, a minha mãe, enfim, os familiares falaram, ela está viva, ela precisa receber o benefício. Ah, sim, o que aconteceu? Não está mais recebendo. Eu liguei no 135 e falaram para mim que ela está morta. Bom, o procedimento do INSS é o seguinte, ela foi informada que o procedimento do INSS quando você não recebe um benefício, é agendar uma nova perícia. E o médico perito que vai dizer se ela merece receber o benefício ou não. Olha que coisa estranha, gente. Ou seja, em outras palavras, é como se o médico perito fosse falar se ela está viva ou se ela não está viva. No final das contas, o que acontece é que uma pessoa está recebendo, os valores estão caindo na sua conta indevidamente, porque ela já morreu, e uma pessoa que está viva, precisando de dinheiro, está há meses sem receber a sua remuneração. Se não bastasse esse caso, dois casos aqui reais. Uma pessoa sofreu um acidente e faz 90 dias que o pedido de auxílio-doença, né, lá do INSS ainda está em análise. Então é um empregado de uma empresa, ele quebrou uma parte do braço, né, não lembro bem se o braço ou o antebraço, e ele fez 3 cirurgias e perdeu os movimentos da mão direita. Só que aconteceu uma coisa muito incrível, porque o médico de trabalho falou para esse beneficiário do INSS, o médico do trabalho falou que ele está inapto para trabalhar naquela empresa. Inapto, ele não pode trabalhar. Só que o perito médico do INSS, né, o perito, aliás, não deixa de ser o médico, o perito do INSS falou que ele está apto para trabalhar. E no final das contas, faz meses que ele não recebe o salário. Então, ele não recebe o salário nem do INSS e nem da empresa. Gente, dito tudo isso, vamos responder a 3 perguntas. Por que eu contei essa história? Porque a dica master, se você sair com isso nessa live, já está valendo. Invistam, gente, invistam. Invistam. Não espere pelos órgãos públicos, não dependam do INSS, não esperem pelo INSS. Invistam para conquistar a sua liberdade financeira. Então, dito tudo isso, vamos responder as perguntas. O que é melhor para você se aposentar? A previdência privada ou o tesouro direto? A previdência privada, que também é chamada de previdência complementar, embora eu gostaria que vocês tivessem a previdência privada não como a previdência complementar à previdência pública, né? Que vocês tivessem a previdência privada até como uma previdência principal. Então o que é melhor, gente? A previdência privada ou tesouro direto para aposentadoria? Qual que é o melhor investimento para a previdência e o que rende mais e também é mais seguro? Sim, a gente pensa que o que rende mais ele é menos seguro, mas isso não é uma verdade. Então vamos responder a primeira pergunta, que é: o que é melhor, previdência privada ou tesouro direto para aposentadoria? O que vocês acham? O que será que é melhor? Previdência privada, que é a mesma coisa que previdência complementar, ou tesouro direto, né? Ou ações, enfim. Mas hoje a gente vai trabalhar mais o pilar da previdência, né, privada, não a previdência pública. Previdência pública é INSS, né? A gente vai trabalhar a previdência privada, que é o investimento que você faz lá no banco, lá na corretora, ou tesouro direto. O que vocês acham? Gente, a previdência privada, ela tem a vantagem, então a previdência privada, ela tem uma vantagem, e a vantagem é o seguinte: ela se chama de praticidade. Praticamente você deixa o dinheiro lá na conta e o banco faz o investimento para você. Então você vai lá, aporta o dinheirinho lá na conta todo mês, né? Por exemplo, Michael Lima, eu fiz uma previdência lá na caixa de R$50 por mês. Todo mês o banco pega esses teus R$50 e faz o investimento para você.
Ah, Michael, eu fiz um investimento lá no Banco do Brasil, poderia ser no Santander, qualquer banco, tá? São exemplos aqui. Lá no Banco do Brasil, de R$100 por mês, R$200 por mês. Então todo mês o banco vai pegar esse teu R$100 por mês, esse teu R$200 por mês, vai tirar da tua conta, vai fazer um débito automático, digamos assim, né? E vai aplicar para você. Então tem essa vantagem, a previdência privada. Realmente existe essa vantagem, chamada de praticidade. Simples e fácil. Deixou o dinheiro na conta, o banco aplica para você. Já quando a gente fala de tesouro direto, o ideal é que você faça o aporte mensal, né? Você até pode programar no tesouro direto para automaticamente ele fazer esse depósito, mas o ideal é que todo mês você vai lá com o seu computador, né? Deixa eu ilustrar melhor aqui. Você vai lá no site lá do Tesouro Direto e você faz esses investimentos manualmente. E além de você fazer o investimento manualmente, você tem que analisar o que é melhor. Se é o Tesouro Selic, se é o Tesouro IPCA ou se é o Tesouro pré-fixado. Beleza. Então a previdência privada ela é mais prática, né, Michael? Ótimo. Só que quando você vai analisar o investimento, cabeção, cabeçona, a praticidade não significa que vai deixar você mais rico. Muito pelo contrário. Praticidade não deixa você mais rico, né? Não deixa você ter mais rentabilidade, mais vantagens nos seus investimentos. A praticidade é só um elemento que você tem que levar em consideração. Um elemento. Outros elementos importantes, eu vou falar 3 aqui. Praticidade, sim, é um deles. A coisa tem que ser prática. A gente não tem tempo para perder, né? Não ficar perdendo tempo. Não, a gente tem que ter praticidade, é um elemento. Só que rentabilidade é um segundo elemento. Então, quando você vai aplicar, seja na previdência privada, seja no tesouro direto, você tem que pensar para aposentadoria, né? Seja na previdência privada ou no tesouro direto, você tem que pensar em rentabilidade acima da inflação e em rentabilidade acima da poupança. Senão não adianta, senão tu deixa lá na poupança mesmo, né? E o terceiro elemento, eu falei que são 3 elementos, é a segurança. Porque, pasme, é um investimento de longo prazo. Então você não pode sair investindo em qualquer coisa. E falando em investimento em longo prazo, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é para você sair comparando, eu não estou falando comprando, não é para você sair comparando a previdência de todos os bancos. Então você vai lá, né? Eu vou ilustrar de novo aqui. Você vai lá no site lá da Caixa, por exemplo, vou simular uma previdência aqui. Vou lá no site do Santander, do Banco do Brasil. Opa, bati no microfone aqui. Tá tudo certo aqui, funcionando, show de bola. Vou lá no site lá do Banco do Brasil, do Bradesco e tal, e vou simular a minha aposentadoria. Gente, na simulação, tudo é maravilhoso. Vou repetir. Na simulação, tudo é lindo e maravilhoso. Na prática, o que vai acontecer é que o investimento vai ser de acordo com o seu conhecimento. Com o seu conhecimento. Então, não adianta você fazer simulações de previdências para comparar as previdências de vários bancos. Antes de você entender o que é elementos básicos da previdência privada, e que eu vou ensinar para você aqui. A previdência privada ela tem algumas vantagens. Por exemplo, uma dessas vantagens é o chamado benefício fiscal. E é interessante que, Michael, legal. Então a previdência privada ela é prática, né, mais prática que o tesouro direto, e ela tem benefício fiscal. Se eu falar assim, parece que, então vamos investir na previdência privada, né? Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Não é porque, presta bem atenção, não é porque tem um benefício fiscal que você deve sair investindo. Eu estou falando isso para você prestar atenção, por quê? Porque eu já vi pessoas que já investem falando que se você usa a modalidade PGBL da Previdência Privada, então vale a pena investir. Eu já vi pessoas falando que se você usa a modalidade PGBL da Previdência Privada ou Previdência Complementar, como queira, só por isso já valeria a pena investir. E não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, eu já vi pessoas investindo em previdência privada e essa previdência ela era
PGBL, e eu vou explicar mais para frente aqui, tá? Na aula aqui, na live, a diferença, o que é PGBL e o que é VGBL. Eu já vi pessoas então investindo em PGBL e se dando muito mal. Inclusive já vi gente investindo em PGBL e sacando menos do que o valor que ela depositou. Olha que absurdo. O cara foi lá e colocou 20 mil reais e quando ele foi sacar tinha 18 mil. Mas como se isso é uma previdência? É porque provavelmente ele não foi orientado direito e porque provavelmente ele não sabia, esse investidor, né, ou aspirante, né, se aspira, ele não sabia o que ele estava fazendo. Então tá bom, Michael, você falou um monte de coisa, um monte de informação, você fala aí igual um gravador, sim, porque aqui o conteúdo é pesado, que o objetivo é realmente você passar, a gente passar conteúdo e você realmente aprender. Então, será que realmente vale a pena eu fazer uma previdência? Não é melhor eu simplesmente esperar pelo INSS? Não é mais prático? Mesmo que aconteceu aqueles casos lá que você contou, eu vou esperar o INSS aqui, né, e deixa a vida me levar. Todo mundo se aposenta pelo INSS, é o que a maioria das pessoas fazem, o INSS não vai quebrar. Gente, vamos fazer um cálculo bem simples aqui. Eu deixei esse cálculo anotado, né, para falar aqui para vocês. O cálculo é o seguinte: existem várias formas de você contribuir para o INSS. Várias formas. Uma delas é você sendo um autônomo, né? Então, autônomo. Você é uma pessoa autônoma e você faz o recolhimento para o INSS. Então, todo mês você preenche um carnezinho. Esse carnê é chamado de GPS. Ó, anotei aqui para vocês. Esse carnezinho é chamado de GPS, no caso, quando a pessoa é autônoma. Ah, tem um foco automático aqui. Ah, bacana. Ó, GPS. No caso, quando a pessoa é autônoma, tá? Quando você é empregado, o seu empregador recolhe o INSS automaticamente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou falando para você que tem várias formas de você contribuir para o INSS, mas eu estou usando o exemplo do autônomo. Esse autônomo, para ele contribuir para o INSS, ele pode contribuir de duas formas. Ele pode contribuir com 11% da renda bruta dele ou com 20%. Eu gostei desse negócio da câmera, vamos ver se funciona aí. Ó, 11% ou 20%. Tem essas duas formas. Só que onde ele tem mais vantagem é aqui, ó. É aqui no 20%. Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer um cálculo. Vamos imaginar que esse autônomo quer se aposentar com um salário de 4 mil reais por mês. Então ele vai pagar o INSS todo mês e ele quer para ele se aposentar com um salário de 4 mil reais. E, gente, 4 mil reais, 20%, alô, quantos que é? 800 reais. Então, todos os meses, ele vai fazer a guiazinha dele lá, ó, da GPS de 800 reais. Todos os meses, né? Então, ele vai fazer 13 parcelas anuais, porque tem o 13º, né? 13 contribuições de 800 reais por 35 anos. Isso dá um total de 455 parcelas pagas para o INSS. E aí, lá na frente, né? Se não tiver nenhum fator previdenciário, alguma coisa do tipo que atrapalhe, e se ele tiver a idade para se aposentar, ele vai então realmente se aposentar com esse salário de 4 mil reais. Agora você imagina, e eu fiz essa conta, se você depositar 800 reais por mês em uma aplicação que rende 0,5% ao mês. Eu não estou falando de uma aplicação que rende 2, 3, 10% ao mês. Estou falando de uma aplicação que rende 0,5% ao mês. E eu fiz as contas. Se você depositar 455 parcelas e você for remunerado nessa sua aplicação a 0,5% ao mês, você vai obter, eu não sei se você tem ideia de quanto que é esse montante, mas você vai obter mais de 1 milhão de reais. Olha só que diferença, né? E aí eu pergunto, onde é que está 1 milhão de reais do cara que contribuiu para o INSS? É claro que ele foi para os cofres do governo e o governo vai devolver para ele um salário lá na frente. Então deu para entender? O mesmo valor de 800 reais aplicado a 0,5%, você teria 1,3 milhão de reais aproximadamente. Já no INSS, depois de você contribuir, depois de você pegar fila, toda aquela história lá, você teria um salário de 4 mil reais.
Essa aqui é a diferença. A luz aqui está ficando um pouquinho mais escura, mas eu acho que dá para ouvir bem, não é verdade? Então, gente, por esse motivo, por isso tudo que eu falei aqui para vocês, antes de eu entrar em questões um pouquinho mais técnicas, eu quero mostrar para vocês o que eu chamo de pirâmide financeira. Vou colocar minha imagem lá em cima. Aliás, tem que ser aqui do outro lado. Pronto, show de bola. Pirâmide financeira, aliás, eu vou chamar de pirâmide da Previdência. Michael, o que é a pirâmide da Previdência? Lá no primeiro grau da pirâmide são onde a maioria das pessoas se aposentam, que é pelo INSS. Então, é a maioria das pessoas, quer dizer, está lá no grau mais alto, mas é aonde que a maioria das pessoas se aposentam, que é com um salário mínimo de R$ 1.100. Então, ó, eu vou ficar trocando as imagens aqui. Observe que lá em cima, ó, primeiro lugar, lá em cima, está o INSS. Está lá em cima porque é a maioria das pessoas, porém, a remuneração, né, da maioria das pessoas é de um salário mínimo, que hoje é R$ 1.100. Já no segundo patamar, está o que eu chamo de previdência privada. E aqui com a pirâmide da Previdência, eu falei erroneamente pirâmide financeira, a expressão correta, né, que eu inventei aqui é pirâmide da Previdência. Se você investe em previdência privada, ó, olha que está no segundo ali, previdência privada, o segundo, você tende a ganhar, isso é uma média de mercado, em torno de R$ 2.000 por mês. Claro, gente, isso vai depender de quanto que você deposita todo mês, de quanto que você investe. Nós estamos falando de média aqui. Agora, no terceiro grau da pirâmide, se você faz investimentos em renda fixa por um bom período, né? Esse bom período é mais de 20 anos, a exemplo do Tesouro Direto, que é um investimento de renda fixa. Ó, dá uma olhadinha ali, tá no terceiro, investimentos, renda fixa, você vai ganhar uma média aí de R$ 4.000. Isso é uma média geral, né? Óbvio, vai depender de quanto você deposita, já falei isso. Agora, se você investe no último grau da pirâmide ali, que é o objetivo maior até, em renda fixa mais renda variável, desde que você invista da forma correta, tá? Você vai ter uma rentabilidade aí de R$ 10.000. Agora volta para mim, isso foi apenas para ilustrar, tá? Claro que cada caso é um caso. Mas, Michael Lima, você pode estar pensando, será que o INSS vai acabar mesmo? Né? Talvez você pode estar pensando, será que realmente vale a pena eu pagar o INSS? Então eu quero te falar de uma pesquisa, que é uma pesquisa feita pela Ambima. Ambima é a Associação Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais, né? E essa pesquisa foi feita no ano passado. Segundo essa pesquisa da Ambima, isso é preocupante, gente. 51% dos brasileiros acreditam que vão ser sustentados pelo governo em dois casos. Caso 1, quando tiverem uma emergência financeira, que era o caso daquela pessoa que eu falei para você que ela quebrou o braço, ficou sem o movimento da mão e estava aguardando receber o auxílio-doença. Desculpe, gente. Então, ao invés de ele ter uma reserva de emergência, né, e a gente fez uma live aqui de reserva de emergência, só explicando o que é reserva de emergência, e uma outra live só falando o que é renda fixa. Ao invés de ele ter uma reserva de emergência, ele ficou esperando pelo INSS. Então, ele estava nesse dado de 51% das pessoas que pensam que, numa situação de emergência, o governo vai ajudar, né? Numa situação de uma doença ou numa situação de um desemprego. E esses 51% das pessoas também pensam que, quando eles se aposentarem, quem vai manter eles vai ser quem? Vai ser o governo. Olha só, gente, que coisa. Ah, beleza, isso parece um dado muito estranho. Só que tem um dado pior ainda. Segundo essa mesma pesquisa, apenas 9%, gente, eu fico assustado com isso, apenas 9% das pessoas que investem no Brasil, elas investem com o objetivo de aposentadoria. Apenas 9% das pessoas que investem. Isso para mim é assustador. 9% das pessoas, eu espero que você venha para o outro lado do portal, né? Que você venha para o outro lado do portal e você esteja dentro desses 9%. Porque isso é simplesmente assustador. Se 9% investe para aposentadoria,
os outros 91% investem para quê? Né? E aí a gente não vai entrar em detalhe enfim, de trader e outras coisas aí. Trader, na verdade, quer dizer negociação, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. O que acontece é o seguinte, gente, a nossa cultura aqui no Brasil acaba pensando que guardar dinheiro no longo prazo não é uma coisa importante. Isso pode acontecer provavelmente porque até o ano de 1994, que foi quando entrou o chamado Plano Real, né? Primeiro veio o RV ali, 93 para 94, né? Que era a Unidade Real de Valor, e aí se transformou na nossa moeda de hoje, que é o real. Então até 1994 nós tínhamos uma das inflações mais altas de todo o mundo. E além desse fato, lá em 1990 aconteceu algo chamado de confisco da poupança. Não sei se você é dessa época, mas eu lembro desse fato, né? E aconteceu então lá nos anos 90, aconteceu em 1990 durante o governo do FHC, né? Que era o presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, exatamente. Uma curiosidade, tá? A gente fala, mas a poupança, né? Aconteceu a situação, o governo roubou minha poupança. Na verdade, a restrição da caderneta de poupança, ela ocorreria por 18 meses. Só que aconteceu também o seguinte, os saques nas carteiras de poupança foram na época liberados a 50 mil, o dinheiro da época era cruzados novos, né? Era cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro velho, essa coisa toda. Cruzeiro velho não tinha, tá? Isso estou inventando. Mas o saque foi limitado então na época, em 1990, quando teve o confisco da poupança, a 50 mil cruzados novos, e o saldo bloqueado, ele tinha um rendimento baseado no que era chamado de BTNF, que era o bônus do Tesouro Nacional Fiscal. Então esse era o rendimento do dinheiro que tinha sido, vamos usar o termo aqui, confiscado. Só que a questão é o seguinte, devido a esses fatos, ressalvadas as curiosidades, nós tendemos a pensar que guardar dinheiro não é necessário. Só que presta bem atenção, nós tivemos inflação, então a gente fica meio preocupado, meio escamado, como se fala, né? Nós tivemos o confisco da poupança, mas olha só esse fato que eu vou falar agora. Independente da Bolsa de Valores, né, que é a renda variável, estar subindo, independente da Bolsa de Valores estar descendo, os valores aplicados em ações lá nos anos 90 não foram bloqueados. Então quem sabia já naquela época, e naquela época não tinha internet como hoje em dia, não tinha informação. Hoje você tem informação, basta que você minere, né, e busque a informação correta. Mas quem tinha dinheiro aplicado de forma correta naquela época não teve o seu dinheiro confiscado. Então para mim, investir em ações, investir em tesouro direto, investir da forma correta, inclusive sim, investir em ações, para mim, já desde aquela época, eu não investi ainda porque eu tinha 10 anos de idade, né? Mas se eu vivesse naquela época, é mais seguro ações do que a poupança. Não é verdade? Porque o que foi confiscado? Não tinha como você confiscar a ação de uma empresa, seria uma coisa muito estranha, né? E a verdade é que o fato de o governo ter retido, somado a essas inflações gigantescas, né, dos anos 90, isso explica que a gente acaba tendo esse medo de investir, de guardar dinheiro para o longo prazo. Mas eu quero que fique claro que mesmo naquela época dos anos 90, quem já investia da forma correta não teve nenhum problema com a poupança. Agora, a maioria das pessoas que investiu da forma errada, quer dizer, colocava lá o dinheiro na poupança e achava que estava tudo bem, achava que estava rendendo um monte, e na verdade estava rendendo, a gente sabe que a poupança historicamente rende menos que a inflação, na verdade estava investindo errado e o dinheiro não estava seguro. Deixa eu só dar uma conferidinha se tá certinho, tá tudo certo aqui e aqui também. Resumo de tudo isso que eu falei agora por último. O que é errado? Errado é você não aplicar o seu dinheiro, você não investir. E outra coisa, outro ponto que é errado é você não saber no que você está investindo. As pessoas investem na poupança, por quê? Por falta de conhecimento. Então o não saber, ele é errado e não vai fazer você conquistar a liberdade financeira. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é: qual que é o melhor investimento
em previdência. Qual que é o melhor investimento, Mike? Fala para mim. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é um planejamento. Exatamente. Primeira coisa que você tem que fazer é planejar. Então, tanto o Tesouro Direto como as ações, sei lá, fundos imobiliários, previdência privada, eles só vão fazer sentido se você fez essa primeira parte, que é planejamento. E aí, gente, a menos que você tenha contratado um consultor financeiro, e olhe lá, a menos que você tenha contratado um consultor financeiro, e olhe lá, tá? Isso aqui é só um exemplo. Na verdade, eu acho que nenhum caso. Você não deve esperar ninguém planejar para você. Não é indo lá no banco que eles vão falar qual que é o melhor planejamento para sua vida. Eles vão oferecer os produtos que eles têm na prateleira. Ó, tá aqui, ó. Tem aqui, ó, arroz, feijão, qual que você quer. Agora, quem tem que ter feito esse planejamento prévio é você. Planejamento efetuado. Então, a primeira parte é planejamento. Planejamento efetuado. Você vai entender duas diferenças bem básicas de uma forma bem simples aqui. Qual que é a diferença quando a gente fala de previdência privada, né, ou previdência complementar? Qual que é a diferença de PGBL e VGBL? Então é P com P de pato, né? PGBL, e V com V de Vasco, sei lá, de Vitória, vitorioso. V de Vitória, vai. VGBL. Você começa a entender. Tá transmitindo. Tô escamado aqui com o meu OBS aqui, mas tá tudo certo. Então, a partir do momento que você entender essa diferença de PGBL e VGBL, você está um pouquinho mais preparado para entender as questões da previdência privada. Voltando aqui um pouquinho à fita. Você tem que entender, estudar, estude então, né? Uma tarefa aqui que eu vou dar para você. Estude essa diferença de PGBL e VGBL. Esse é o primeiro passo para tudo que você pensa em previdência privada. Mesmo que você não vá investir na previdência privada, é importante você entender esses dois conceitos. Mas eu vou te dar uma chance aqui, vou te dar uma colher de chá. Vou fazer um hashtag mamãozinho com açúcar aqui, né? Se tivesse um hashtag aqui dessa aula, seria hashtag mamãozinho com açúcar. E eu vou falar para você qual que é essa diferença. A diferença de PGBL e VGBL é no P de pato, vamos ficar com pato e vitória. No P de pato, PGBL, você deduz até 12% da sua renda tributável no imposto de renda. Ai, Michael, o que é isso? Eu não entendi nada. Vamos lá. Digamos que durante um ano, somando todos os seus salários, você ganha 100 mil reais. É um exemplo. Então, durante um ano, você ganha 100 mil reais. Desses 100 mil reais, vamos supor, tá? É só um exemplo aqui. Vamos supor que 30 mil reais você é isento de imposto de renda e 70 mil reais você tem que pagar imposto de renda. Porque passou daquela alíquota mínima ali, né? Que você não paga imposto de renda. Então, o que vai acontecer? Nesses 70 mil reais, se você contribuiu, por exemplo, durante esse ano com 20 mil reais para a Previdência Complementar na modalidade PGBL, se você contribuiu com 20, então ao invés de você pagar imposto sobre os 70 mil reais, você vai pagar imposto sobre 50 mil reais. Esse 20 mil que você contribuiu, você simplesmente não paga imposto. Então, na prática, o que acaba acontecendo é que você economiza esse dinheiro e essa economia que você faz no imposto de renda, você pode, sei lá, reinvestir e pode acabar lucrando mais ainda. Só que fique atento, porque no PGBL, quando você vai resgatar, você paga imposto sobre o valor total acumulado. Já na outra modalidade, no V de Vitória, no VGBL, não tem a chamada vantagem tributária. Então, se você recebeu 100 mil reais, né, e você vai pagar imposto, recebeu 100 mil reais do teu salário, né, dos teus rendimentos, e você vai pagar imposto sobre 70 mil, mesmo que você tenha contribuído com 20 mil reais para a Previdência Privada, e esse 20 mil reais
ele é na modalidade V de Vitória, VGBL, não tem vantagem tributária nenhuma. Porém, no resgate da previdência privada, o imposto de renda ele incide somente sobre os rendimentos. Beleza? Tá explicado PGBL, tá explicado VGBL. E se ficou um pouco difícil, é importante de repente você voltar, né? E você, enfim, até dar um Google, pesquisar, entender bem a diferença desses dois conceitos. São questões básicas, estruturas básicas para quem pensa em investir para aposentadoria. Tá, Maicon Lima, beleza. E o Tesouro Direto, como é que eu faço? Como é que eu faço com Tesouro Direto? Gente, Tesouro Direto. Existem títulos públicos que são chamados tecnicamente de NTN-B. NTN-B são os títulos do Tesouro Direto que são indexados, né? São atrelados à inflação. E são essas, na minha opinião, as boas opções para fins que você pode utilizar, são as que eu utilizo para fins de aposentadoria. Nessa modalidade NTN-B, também pode ser conhecida como Tesouro IPCA, né, ou Tesouro IPCA+, você tem uma rentabilidade real e essa rentabilidade ela é acima da inflação. Então o NTN-B do Tesouro Direto, que é a mesma coisa que Tesouro IPCA, você vai ter uma rentabilidade fixa, por exemplo, 3% ao ano, mais a inflação. Então esse 3% ao ano você pode chamar que você vai ter sim uma rentabilidade real. Então eu acho que você, quando se fala de Tesouro Direto, estudar Tesouro Direto, né? E para fins de aposentadoria, você tem que entender como que funciona. E no meu caso é o que eu faço, né? Eu acho que você tem que investir. Eu não posso indicar investimento aqui por uma questão de regulamentação, mas é o que eu faço, né? Então você tem que entender. Se você quiser fazer que nem eu, você tem que investir no Tesouro IPCA+. Essa é uma opção que ela tem que ser considerada. Gente, possíveis temas para as próximas lives. Tema 1, guia para você investir no Tesouro Direto. Semana que vem, conteúdo a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Na semana que vem, para você ficar mais preparado ainda para a Semana do Investidor. O que é e como investir em fundos imobiliários, como investir, cada um é uma live aqui, tá? Como investir em boas ações da Bolsa de Valores, como investir em ações americanas. É melhor investir em BDRs ou na Bolsa de Valores em Nova York. E um possível quinto tema, que são mais 5 aulas antes da grande Semana do Investidor, como buscar investimentos para uma renda extra. Então, será que vale a pena investir em imóveis, em criptomoedas, comprar veículos de leilão, imóveis de leilão, marketing multinível? Será que essas coisas valem a pena ou será que não vale a pena? A próxima live vai ser na segunda-feira, às 6h05 da tarde. Eu peço desculpas porque por questões técnicas, não sei o que aconteceu. Essa live aqui da sexta-feira a gente teve que transmitir ela mais de uma vez até ela dar certo. Então o que você vai fazer agora? Se inscreve no canal e se inscreve no link que está na descrição, que é a Semana do Investidor Iniciante. Lá na Semana do Investidor você vai ter 4 aulas sobre rentabilidade e sobre controle de riscos e mais um plano de investimentos para 2021. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!